Cláudio Zaidan é uma das grandes referências do jornalismo brasileiro hoje, e não só quando falamos de esporte, já que, como comentarista da Rádio Bandeirantes, ele participa também do noticiário político, internacional e do que mais a sua cabeça genial permitir. É o Zaidan quem bate um papinho com a gente hoje e essa conversa tá sensacional, eu espero que vocês gostem. Mas antes, deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações. E mais um recadinho antes de ir para essa conversa, siga o canal 2002 lá no Instagram e no Twitter, @canal 2002. A gente está divulgando muita coisa legal por lá, fechou? Então bora pro vídeo. Seu Zaidan, obrigado. Eu que agradeço. Muito prazer, muito bacana conversar com o senhor, eu tô realmente muito feliz. Obrigado mesmo. Uma honra é minha. O senhor que agradece a lembrança. Eu gosto muito de ouvir o senhor na rádio e em todos os lugares onde o senhor aparece, porque o senhor para mim é uma voz de sabedoria, não necessariamente só sobre futebol, mas como o futebol acaba sendo o principal produto do senhor aqui na rádio, é uma voz que eu gosto muito de ouvir. Eu poderia perguntar aqui algumas coisas do dia a dia, mas acho que isso o senhor fala todos os dias nos programas em que o senhor participa. Eu vou tentar fazer algumas perguntas relacionadas a questões mais históricas, algumas coisas mais abrangentes, porque eu quero te ouvir, seu Zaidan. Okay. Essa é a verdade. Eu quero ouvir o senhor filosofar por aí. Imagina. Eu fico sempre pensando, Zaidan, o futebol é como se você fosse num restaurante, ele te maltratasse, o garçom fosse ruim, a comida não viesse tão boa, às vezes sim, às vezes não, fosse quase como uma roleta russa, e no dia seguinte você volta pro futebol, o senhor volta nesse restaurante, é como se fosse mais ou menos isso. Por que o futebol é tão apaixonante? Por que prende tanto o ser humano, Zaidan? Bom, primeiro você falou em filosofar, né? E eu me lembro aqui de uma coisa que o Kant escreveu, pois, no final do século XVIII, no Crítica da Razão Prática, em que ele diz, ele lembra, na verdade, a origem etimológica de filosofia, que é amor à sabedoria, né? E que muita gente, na época dele, se intitulava filósofo, mas que na verdade não era, porque não conhecia a sabedoria. Se não conhecia a sabedoria, não podia amar a sabedoria, logo não era um filósofo, né? E hoje, isso virou um título, né? Muitas vezes a pessoa estuda filosofia, se forma em filosofia, mas ainda que você tenha mestrado em filosofia, que você seja um doutor em Hegel, isso não faz de você um filósofo, né? Você é um estudioso de filosofia. E eu me lembrei disso por causa dessa pergunta sobre o futebol. O Nelson Rodrigues, um gênio, o Nelson Rodrigues, ele resvalava a filosofia quando falava do futebol, porque ele lembrava que o futebol vai muito além do esporte, da competição, né? Ou daquela ideia de quem não gosta de futebol, fala, pô, ficam 22 caras ali correndo atrás da bola, para colocar, não. Então ele relacionava o futebol à tragédia humana, ao drama humano, e tanto que há aquela expressão do Nelson Rodrigues de que uma Hellis pelada, né, na verdade, carrega em si um drama shakespeariano, né? O futebol, de certa forma, ele implica em metáforas que qualquer um identifica, né? Além de ser um esporte muito simples. Então, na verdade, as regras que exigem algum aprendizado, impedimento, que aliás é uma regra essencial até para a tática, elas são muito, muito simples. Sim. Então o mundo inteiro compreende o futebol. Consegue praticar. Consegue praticar. É barato. Não? Você coloca... Você usa um par de chinelo para ser trave, e aí você tem você imagina um travessão e tal, e joga-se na praia, na fazenda. As pessoas jogam até em terreno acidentado, né? No primeiro tempo um ataca para baixo. Mas enfim, eu acho que essa identificação das pessoas com o futebol tem a ver com a simplicidade do jogo, mas também com essa metáfora da vida que é implícita ao jogo, né? Agora, por que o futebol? Porque essa metáfora também existe no basquete, também existe no beisebol, no futebol americano, que na verdade reproduz um exercício de guerra, né? Aquele avanço das jardas, né? São exercícios militares ali. Então tudo é uma metáfora, mas por questões culturais,
E outra coisa, é preciso lembrar a influência inglesa em grande parte do mundo. Não é? Sim, sim. Onde os ingleses se expandiam, o futebol se O desenvolvia. futebol chegava junto com as ferrovias. Não é? Sim. Inclusive aqui no interior, então, você tem vários clubes que nasceram de ferroviários que trabalhavam para companhias inglesas e Na Argentina, no Uruguai. na é a mesma Argentina, coisa. exatamente. Você vê um número de clubes com nomes ingleses, inclusive, Sim. né, nos dois países. Eu acho que tem muito a ver com a importância que a Inglaterra tinha naquele momento. Né? E o futebol é um jogo muito imprevisível, né? É mais ou menos como aquele cidadão que se vicia no jogo, assim, ele perde, acha ruim, mas no dia seguinte ele vai jogar de novo, porque ele acha que pode ganhar a partir dali. O futebol é mais ou menos isso. Seu time perde hoje, você fala, puta, eu não vou assistir mais. Mas amanhã o seu time vai jogar, você vai assistir de novo, porque é imprevisível e pode ser que ganhe. Claro, e tem também o fato de que, de certa forma, o futebol, onde o futebol é o primeiro esporte, né? Não podemos dizer que seja no mundo inteiro, ele é uma espécie de ópio do povo. Sim, sim, não é? sim. Quer dizer, ali, de certa forma, você esquece os problemas do... Tanto que são alguns os ditadores históricos ao longo da humanidade que usaram o futebol a seu favor, né? Sim. Acho que até no Brasil, inclusive. Sim, aliás, não só futebol. Em alguns lugares... em Roma já se usavam os gladiadores, Sim, né? sim. Para distrair o povo. Era pão e circo, né? É verdade. O panis et circenses. Sim. Falar de futebol, pelo menos do ponto de vista profissional, é a grande paixão da vida do senhor? Não. Não? Não. É uma coisa que eu gosto, mas... inclusive hoje eu tenho... O futebol é apenas uma parte do meu trabalho, né? Sim. Que eu tenho de falar de outras coisas e tal. Eu acho que todos os assuntos relevantes, porque hoje, infelizmente, há uma proliferação de assuntos irrelevantes. Então, é preciso selecionar os assuntos. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é muito bom falar sobre futebol, é muito bom falar sobre relações internacionais, né? Política. Eu acho que cada assunto tem a sua grandeza, a sua importância. Eu acho que é isso, a importância para as pessoas é o que motiva a gente a falar a respeito. Agora, o futebol, ele é também entretenimento. Sim, né? sim. Então é divertido, é bom. Às vezes você tem bobagens nas discussões sobre futebol, falsas polêmicas, isso aí enche a paciência. Que aí andando cada vez mais rumo ao entretenimento, né? Falsa polêmica não dá pé. É. Agora, você discutir isso que o Nelson Rodrigues e o Eduardo Galeano, né? O que os dois identificavam como esse drama humano e essa metáfora da vida, aí é muito bom. Sim. De onde é que vem o carinho pelo Santos e pelo Botafogo? A época, né? A época, ou seja... Os atores ajudam muito? Eram tempos de Pelé e Garrincha e tal. E o meu pai, por exemplo, era corintiano, né? Mas, assim como eu nunca impus para os meus... Tem que torcer, falei para os meus filhos, tem que torcer para o Santos, jamais. Sim. Torce para quem quiser, né? E o meu pai também nunca, vocês têm que torcer para o meu time, não era disso. Cada um escolhe seu time, não é? Isso aí não faz parte da liberdade individual, né? Sim. E tem muito a ver com a fase, né? Que você pega. Então o Santos do Pelé, ele produziu torcedores assim, ele multiplicava os torcedores, até porque mesmo quem não torcia para o Santos queria ver o Santos. Sim. Né? Eu me lembro do faleceu recentemente o Clóvis Rossi, que era palmeirense, grande jornalista da Folha de São Paulo. E o Clóvis Rossi dizia, ele ia ao Pacaembu, ao Morumbi, para ver o Santos. O Santos ganhou um Mundial de Clubes no Maracanã, contra o Milan. Enfrentou o Boca na partida de ida da final da Libertadores no Maracanã. Aliás, ganhou no Maracanã e ganhou na Bombonera de virada, né? 2-1. O San Felipe fez pro Boca, Pelé e Coutinho, a dupla. Pelé e Coutinho. Então o Santos era uma coisa extraordinária. E interessante que uma geração foi acabando, com de Zito, de Pepe, e foi entrando a de Clodoaldo, de Edu. Sim. Né? Então, o Santos teve um período realmente extraordinário. Mas eu vejo muito isso. O São Paulo do Telê, que ganhou tudo, né? O São Paulo, naquela época, multiplicou a sua torcida, Sim. mas assim, no país inteiro, né? No país inteiro. Isso aconteceu com o Flamengo do Zico, isso aconteceu
Acho que até o Santos do Neymar teve um pouco desse efeito. Eu conheço criança que virou santista por causa do Santos do Neymar. Até um time que não foi campeão, que é o Santos do Giovani. Também, porque foi ainda mais com uma virada histórica que marca ali um momento na cabeça de quem está assistindo aquele episódio. O Palmeiras, não só das academias, mas o Palmeiras dos anos 90, né? Sim. Times formidáveis. Então, e o Corinthians até, ele é um fenômeno nesse aspecto, porque ele ficou um longo período sem títulos, né? Ele ganhou o Paulista de 54, que foi disputado já em 55 e tal, e depois foi ganhar o Paulista em 77. Sim. Aliás, nos 2 títulos o técnico era o Brandão. Sim. E a torcida continuou. Cresceu num período de seca, é curioso isso. Ou seja, não é só título. Não é só título, é verdade. Você tem as circunstâncias históricas, a identificação popular. Ô Zaidan, a gente vive um momento histórico, que lá pra frente a gente vai compreender melhor, que o estudo me parece um pouquinho desvalorizado. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o quão importante é que a gente entenda a história no futebol, mas, enfim, da humanidade como um todo, quão importante a gente voltar no passado, entender toda a história, entender os acontecimentos, entender a importância de alguns episódios específicos para compreender o jogo como ele é hoje? Bom, para quem trabalha com isso, e principalmente para quem precisa entender a história, né, isso é fundamental. Ou seja, jornalista e treinadores. Sim. Treinadores deveriam mergulhar na história do futebol. E jornalistas que trabalham com esportes também. E aí não só futebol. Se o trabalho dele é com basquete, ele tem que estudar a história do basquete, a evolução, as mudanças e tal. Para o torcedor, eu acho que pode funcionar ali para ele compreender melhor, por uma curiosidade pessoal e tal, mas não é vital. Agora, para quem trabalha com isso, é muito importante entender, por exemplo, quando o Rinus Michels falou assim, a Holanda, referindo-se à Laranja Mecânica de 74 e ao Ajax, lembrando que ele saiu bem antes do Ajax, saiu em 71, foi para o Barcelona. Ele ganhou só a primeira Champions, a Liga dos Campeões, na época era a Copa dos Campeões, né? As outras duas não foram com ele. Exato, e foi um momento especial da Holanda, né? Sim. Que o Feyenoord ganhou em 70, e aí ele tinha sido vice em 69, sim, contra o Milan. Em 71 ele é campeão e vai para o Barcelona. Mas ele falava assim, eu tenho 2 grandes influências. Não são as únicas, mas são as grandes influências. O Brasil de 70 e a Hungria de 54. Né? Talvez seja a segunda grande revolução do futebol, a Hungria, né? Talvez a primeira seja o Chapman com o Arsenal, ali o WM, mas e a Hungria. A Hungria de 54, na verdade, 54 é o desfecho. Sim. Do final dos anos 40, ali o trabalho do Gustavo Sebes, ele muda a norma estabelecida pelo Chapman, né? Porque o mundo começou a reproduzir o WM. Um esquema que até hoje funciona. Se você montar um time no WM, funciona. Sim. Né? Mas ele idealiza, porque a ideia não é nem quem começou o 4-2-4. Porque aqui no Brasil já tinha formações de 4-2-4. Mas a ideia da ocupação de espaço, o famoso jogo de Wembley. Primeira derrota da Inglaterra em Wembley. Primeira, 6-3. Sim. Você tem depoimentos dos ingleses, os caras olhavam para o Hidegkuti e falavam assim, pô, mas ele é um 9. Né? Se movimentava, né? Porque para eles era uma coisa mais quadrada. Né? Ele está lá no meio campo armando. Sim. E o Coates, que deveria ser o meia-direita, está de centroavante, o Puskás está em todo lugar. Então, aquilo foi uma revolução. E hoje, a Holanda de 74 é filha da Hungria de 54, assim como o Barcelona do Guardiola é neto da Hungria de 54. Né? Agora, e o Brasil de 70? Aí entra um outro aspecto interessante. Seria a segunda grande influência do Rinus Michels. Exato, porque o Brasil de 70, até pelas características dos jogadores, você também não tinha... Por exemplo, quando você escalava ali do goleiro ao ponto esquerdo. O Pelé era o meia esquerda. O Pelé nunca foi meia esquerdo. O Pelé não era meia esquerdo, não era meia direita, não era centroavante. Ele jogava no campo todo. Sim. Não é? Do meio campo para frente, ele se sentia à vontade em qualquer lugar. O Tostão
Tostão foi o nosso Cruyff, não é? Se a gente pegar o gol contra a Itália, o último gol contra a Itália, o Tostão, no início da jogada, ele tá na lateral esquerda. E aí quando... E no desfecho ele tá na marca do pênalti. Ele tá na marca do pênalti, apontando o Carlos Alberto pro Pelé, não é? Ele mostra. Eu nunca tinha pensado nesse exemplo do Cruyff, mas faz todo sentido. Ele era... E isso, ninguém ensinou o Tostão. Ele é um cara brilhante, inteligentíssimo, e usava isso dentro de campo. Então, essa influência que o Rinus Michels admite. E é interessante quando você pega... Você citou o Chapman, né? Quer dizer, o cara teve lá aquela ideia nos anos 20. A partir da mudança da regra do impedimento. Né? Exato. Foi uma resposta dele à mudança na regra do impedimento. E durante pelo menos 30 anos, né, ele influenciou o futebol no mundo inteiro. E, assim como o Gustavo Sebes. Como o Gustavo Sebes não ganhou a Copa, isso é menos citado. Né? E a Alemanha, claramente inferior à Hungria, ganha a Copa. Então eu acho interessante, você vê, a gente falou um pouco da história, como você tem elementos que são muito interessantes. Sim. E o Dino Sani nos disse, e isso já foi confirmado por muitas pessoas, o Bela Gutmann veio para o São Paulo. Sim. O Bela Gutmann era um dos discípulos lá do Gustavo Sebes, daquela escola húngara. E ele trouxe muitas daquelas ideias. O Fiola, que era diretor de São Paulo, acompanhava o trabalho. Foi assumir a seleção. Virou técnico da seleção. Depois, né? E o que ele faz? Ele leva ideias do Bela Gutmann para a seleção brasileira. Isso o Dino Sani, que jogou com os dois, porque o Dino era meio campista do São Paulo e da seleção. E o Dino começa a Copa como titular, inclusive. Começa como titular, depois entra o Zito. E o Dino Sani diz, o Feola usou muitas ideias do Bela Gutmann. Então, isso que você perguntou, veja quanta coisa interessante, né? E aí você vai ligando as coisas e talvez a gente compreenda melhor o futebol de hoje, buscando lá no passado movimentos, ideias, conceitos, até para valorizar o que alguns treinadores brilhantes conseguiram fazer pelo futebol. A Holanda de 74 e aquele Ajax ali, tricampeão europeu, talvez seja o time mais influente da história do futebol? Porque qual é o conceito que eu imagino quando eu leio, quando eu assisto, quando eu estudo aquele time? Os conceitos aplicados ali são absurdamente aplicados hoje. Eu não sei se tem alguma ideia de jogo tão aplicada imposta por um time ali na sua época que seja tão aplicada num período tão distante da sua realidade. Eu acho que tem uma influência assim. Da mesma forma que o Ajax e a seleção holandesa tiveram essa influência da Hungria e, portanto, do Honvéd, assim como antes o Arsenal era uma referência, né? Eu acho que tem muito a ver o fato desse impacto ser tão duradouro e ter se espalhado, tem muito a ver com o fato de que você tem a televisão. Sim. Né? Então, o mundo viu a Holanda de 74 e algumas pessoas viram a Hungria de 54. Sim. Né? Então, talvez a influência tenha sido a mesma, só que de 74 para cá, hoje, por exemplo, você pega um adolescente e se ele for ver jogo da Holanda de 74, ele não vai ficar tão impressionado quanto nós ficamos na época. A novidade já não é tão grande. Né? Embora haja algumas situações ali que eu nunca mais vi. Não é? O jogo contra a Argentina, você tem algumas imagens da Holanda e o Tele dizia isso. O Tele falava que todo mundo estava repetindo, a coisa se reproduziu. Né? Então o futebol foi transformado, foi uma revolução tática. Assim como o Pelé foi uma revolução técnica, aquilo foi uma revolução tática. Sim. Mas o Tele dizia que ninguém conseguiria atingir o nível de mobilidade daquele time. Ele falava inclusive da inteligência dos jogadores que estavam no time do Rinus Michels, né? O Cruyff é uma referência. Você pega Van Hanegem, Krol, Neskens, Rapp, jogadores muito inteligentes. Eu assisti ao vivo, porque a primeira Copa ao vivo foi a de 70. Sim. Né? E em 74 foi a primeira
que deu para ver em cores. Em 70, só quem tinha acesso à Embratel lá conseguia ver em cores, porque a transmissão já era em cores. Sim. Mas as pessoas não tinha aparelho, né? Não tinha. 74 já tinha. Mas o primeiro jogo que eu vi foi Uruguai e Holanda. Que foi uma coisa absurda, Foi absurdo. né? E um dia a gente perguntou aqui pro Pablo Forlan. Pô, ele estava lá. Forlan, como é que foi para vocês? Estavam ali dentro de campo. Ele falou, a gente não entendia o que estava acontecendo. Né? E o Pedro Rocha contou, isso quem me contou, o Pedro Rocha estava em Porto Alegre, o Pretzel, Alexandre Pretzel me contou, que o Pedro Rocha uma vez estava lá no Rio Grande do Sul, estava no Inter, técnico, e ele contou, a bola veio, ele matou, aquela categoria do Pedro Rocha, um super craque, ele mata a bola assim, quando vê, passa o holandês, ele nem viu de onde veio. Então, você tinha a bola, você estava cercado por 3. Sim. E quando o holandês tinha a bola, invariavelmente havia 2 holandeses livres para um deles receber. Então, os jogadores do Uruguai contando isso, né? Olha, já não entendiam o que estava acontecendo. Até porque hoje todo mundo vê todo mundo. Sim. Na época não. Não, de jeito nenhum. Né? Você sabia que o Ajax tinha sido campeão europeu, mas ninguém tinha Como visto. joga o Ajax? Não. Quem é o camisa 14 desse time, né? Claro. Então, você vê o Barcelona do Guardiola, influenciou o mundo todo. Hoje o Klopp influencia. Sim. A França copiou ideias do Klopp na Copa de 18, né? Então, hoje com a televisão a influência é muito mais rápida, mas de fato tudo que a gente vê hoje, de certa forma, bebe nessa fonte da Holanda. Eu só faço questão de ressaltar que também a Holanda bebeu em algumas fontes. Sim, a ideia não surge do nada. Não. Claro. Outro gancho que a gente tocou na resposta anterior foi com respeito à presença do Bela Gutmann aqui. O esporte brasileiro como um todo, quando a gente olha para a história, a gente vê exemplos muito positivos de como treinadores estrangeiros agregaram para a evolução do esporte, inclusive o futebol, com o Bela Gutmann, com o Filpo Nunes, enfim, são alguns nomes que a gente poderia citar aqui. Eu queria saber do senhor como que o senhor vê a presença especialmente do São Paulo e do Jesus aqui, que estão presentes em 2018, mas tivemos algumas outras experiências anteriores. Como o senhor vê a presença desses estrangeiros aqui e por que a presença desses profissionais estrangeiros gerou, de certo modo, uma rejeição de uma parte significativa do público? E aí, quando eu falo público, eu não estou me referindo só a torcedor, eu estou me referindo a uma parte significativa da imprensa, uma parte significativa... E aí o que é mais preocupante, ao meu ver, dos treinadores brasileiros. Como que o senhor vê tudo isso? Não, para mim, o que importa é se o cara é competente. Pois é. Né? Se ele nasceu no Canadá, na China, na Argentina, isso é irrelevante. Inclusive aqui dentro, você tem às vezes a seleção só é treinada por gaúcho e tal. Como se houvesse uma norma. Qual é a diferença? Aconteceu. E se a gente pegar os gaúchos que treinaram a seleção, não são gaúchos que seguem a mesma linha de jogo, sabe? Como se fosse uma única escola que só aquilo ali vai funcionar. Não é, aliás, não é isso, cara. Tem faltado um pouco a ideia de escola, né? Antigamente você tinha isso mais definido, a escola italiana, a escola alemã. Hoje, você pega um time do interior do Brasil, um time japonês, são muito parecidos. Não, o Maurício Sarri e o Guardiola são... um é italiano, o outro é espanhol, e eles são de uma escola muito parecida. Claro. Então, agora, para mim é irrelevante o sujeito ser estrangeiro ou brasileiro. Sim. Importa só se ele é competente ou não. E a rejeição, bom, parte dela é por uma coisa estúpida que é a xenofobia. Uma coisa detestável. Como se o local de nascimento fosse o critério para você avaliar uma pessoa e avaliar o trabalho da pessoa. Isso é absurdo. E treinador, já veio o treinador estrangeiro ruim, né? Já veio o treinador estrangeiro bom, já veio o treinador estrangeiro bom, mas que não conseguiu, por N circunstâncias, fazer um bom trabalho. Então isso é normal. Agora as reações tem um pouco de defesa do território, né? Por quê? Não é que o cara, às vezes, ele nem se incomoda por um estrangeiro estar ali. Ele se incomoda com o discurso de que o estrangeiro é melhor. Né? E o que também é um discurso bobo. Né? É melhor porque é estrangeiro, ou é pior. É um argumento que não faz o menor sentido. Não. Assim. Até porque técnicos brasileiros, você tem 50 maneiras diferentes de trabalhar. Né? E centenas de profissionais aí que se encaixam nessas maneiras. Então... por exemplo, o Jorge Jesus é português. Quem mudou o futebol português foi Bela Gutmann, né? Taticamente.
E os 2 melhores resultados da seleção portuguesa em Copa, claro que em título é o Fernando Santos. Sim. Mas em Copa, São Otto dois Glória brasileiros, né? e E Filipão, é né? verdade. Foram à semifinal e no caso do Otto Glória ficou em 3º lugar. Tinha um gênio, Eusébio, assim como o Filipão já tinha uma geração muito boa, com o Cristiano começando. Figo ainda, Pauleta, Exato. Ricardo, goleiro. Você vê a Inglaterra, tem um espanhol, tem um alemão, tem um argentino, não é? Guardiola, Pochettino, Klopp. E daí, importa de onde o cara é? Não importa. Não faz a menor diferença. Eu acho, sabe, assim como não tem a ver supervalorizar porque é estrangeiro. Depende, tem uns que são bons, tem uns que são ruins. Como em qualquer coisa, né? Você tem técnicos brasileiros bons, você tem técnicos brasileiros ruins. É assim, e aliás em todas as profissões é assim, né? Mas será que não tem uma certa arrogância futebolística da parte do brasileiro? Eu acho que já foi maior, mas veja, quando o Bela Gutmann desembarcou aqui, quando o Filpo Nunes, argentino, o Filpo Nunes era um cara genial e uma grande figura, né? Um cara gente boa e dirigiu a seleção brasileira, ou seja, o Palmeiras com a camisa da seleção, sim, no Mineirão, né? Ganhando do Uruguai. Técnico brilhante, detalhista nos treinos, jogadas ensaiadas e tal. Dirigiu a primeira academia. Então, não a montou, mas a dirigiu no seu auge. E só fez bem para o futebol brasileiro. Sim. Você vê o Osório, ele ficou pouco tempo aqui e tal. Mas é um cara de muito conteúdo, né? O Rogério disse que foi um dos melhores com quem ele trabalhou. Né? Mas, sabe, é irrelevante se o cara é japonês, chinês, canadense, argentino, sim, peruano, concordo, brasileiro, e de que região do Brasil ele é, tudo isso é irrelevante. Interessa se o cara faz um trabalho honesto, antes de mais nada, e se é competente ou não. Sardan, é isso. Queria agradecer demais a receptividade e as palavras. É muito bom ouvir o senhor. Imagina. É sempre uma conversa agradável e umas reflexões muito válidas. Eu acho que a gente tem que se habituar, e aí a minha opinião como espectador, não como jornalista, como espectador, a gente tem que se habituar a ouvir o debate sempre no nível mais alto. O senhor tem um debate no nível muito alto. Obrigado pela atenção, obrigado pela receptividade e foi um prazer enorme. Ô Lucas Reis, eu que agradeço, eu que agradeço o convite e a oportunidade da gente conversar sobre futebol. Obrigado. Obrigado.